George Washington. A família Washington era uma rica família da Virgínia que fez fortuna com a especulação imobiliária. O bisavô de Washington, John Washington, imigrou em 1656 de Sulgrave, na Inglaterra, para a colônia inglesa da Virgínia, onde acumulou 5.000 acres, 2.000 hectares, de terra, incluindo Little Hunting Creek no rio Potomac. George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732, em Poppes Creek, no condado de Westmoreland, Virgínia, sendo o primeiro de 6 filhos de Augustine e Mary Ball Washington. Seu pai era um juiz de paz e uma figura pública proeminente que também teve outros 3 filhos fruto de seu primeiro casamento com Jane Butler. A família se mudou para Little Hunting Creek em 1735, e então para Ferry Farm, próximo a Fredericksburg, Virgínia, em 1738. Quando Augustine morreu em 1743, Washington herdou Ferry Farm e 10 escravos. Seu meio-irmão mais velho, Lawrence, herdou o Little Hunting Creek e rebatizou-o de Mount Vernon. Washington não teve a educação formal que seus irmãos mais velhos receberam na Plebe Grammar School, na Inglaterra, mas aprendeu matemática, trigonometria e agrimensura. Era um desenhista e cartógrafo talentoso. No início da idade adulta, escrevia com força considerável e precisão, no entanto, sua escrita exibia pouca perspicácia ou humor. Em busca de admiração, status e poder, tendia a atribuir suas deficiências e falhas à ineficácia de outra pessoa. Washington costumava visitar Mount Vernon e Belvoir, a plantação que pertencia ao sogro de Lawrence, William Fairfax. Fairfax se tornou o patrono e pai substituto de Washington, que passou um mês em 1748 com uma equipe examinando a propriedade no Vale do Shenandoah, pertencente a Fairfax. No ano seguinte, recebeu a habilitação de agrimensor pela Faculdade de William e Mary. Fairfax nomeou o agrimensor do condado de Culpeper, Virgínia, e ele se familiarizou com a região da fronteira, deixando o emprego em 1750. Em 1752, comprou quase 1.500 acres, 600 hectares, no vale e possuía ao todo 2.315 hectares. Em 1751, Washington fez sua única viagem ao exterior quando acompanhou Lawrence a Barbados, na esperança de que o clima curasse a tuberculose de seu irmão. Washington contraiu varíola durante a viagem, que o imunizou, mas deixou seu rosto ligeiramente marcado. Lawrence morreu em 1752, e Washington arrendou Mount Vernon de sua viúva. Ele o herdou imediatamente após a morte dela em 1761. O serviço de Lawrence Washington como ajudante-geral da milícia da Virgínia inspirou George a buscar uma comissão. O vice-governador da Virgínia, Robert Dinwiddie, nomeou o major e comandante de um dos 4 distritos da milícia. Os britânicos e franceses estavam competindo pelo controle do Vale do Ohio na época. Os britânicos construíam fortes ao longo do rio Ohio e os franceses estavam fazendo o mesmo entre o rio e o lago Erie. Em outubro de 1753, Dinwiddie nomeou Washington como enviado especial para exigir que os franceses desocupassem o território reivindicado pelos britânicos. Dinwiddie também o indicou para fazer as pazes com a Confederação Iroquois e reunir informações sobre as forças francesas. Washington encontrou-se com o líder tribal Tanacharism e outros chefes iroqueses em Logston para garantir sua promessa de apoio contra os franceses, e seu grupo chegou ao rio Ohio em novembro. Eles foram interceptados por uma patrulha francesa e escoltados até o Forte Le Boeuf, onde Washington foi recebido de forma amigável. Transmitiu a demanda britânica de desocupação ao comandante francês Saint-Pierre, mas os franceses se recusaram a sair. Saint-Pierre deu a Washington sua resposta oficial em um envelope lacrado após alguns dias de atraso e deu ao grupo de Washington comida e roupas de inverno extras para a viagem de volta à Virgínia. Washington completou a precária missão em 77 dias em condições difíceis de inverno,
recebendo distinção quando seu relatório foi publicado na Virgínia e em Londres. Em 1755, Washington serviu voluntariamente como assessor do general Edward Braddock, que liderou uma expedição britânica para expulsar os franceses do Forte Duquesne do Ohio Country. Por recomendação de Washington, Braddock dividiu o exército em uma coluna principal e uma coluna voadora levemente equipada. Sofrendo de um grave caso de disenteria, Washington foi deixado para trás. Quando se reuniu a Braddock em Monongahela, os franceses e seus aliados indígenas emboscaram o exército dividido. 2/3 da força britânica foram vitimados, incluindo Braddock, mortalmente ferido. Sob o comando do tenente-coronel Thomas Gage, Washington, ainda muito doente, reuniu os sobreviventes e formou uma retaguarda, permitindo que os remanescentes da força se retirassem. Durante o combate, teve 2 cavalos baleados, e seu chapéu e casaco foram perfurados por balas. Sua conduta sob fogo resgatou sua reputação entre os críticos de seu comando na Batalha do Fort Necessity, mas não foi incluído pelo comandante que o sucedeu, o coronel Thomas Dunbar, no planejamento das operações subsequentes. Sob o comando de Washington, o regimento da Virgínia defendeu 300 milhas, 480 quilômetros, de fronteira contra 20 ataques indígenas em 10 meses. O profissionalismo do regimento foi aumentado à medida que saltava de 300 para 1.000 homens, e a população da fronteira da Virgínia sofreu menos do que outras colônias. Alguns historiadores disseram que este foi o único sucesso absoluto de Washington durante a guerra. Embora não tenha conseguido cumprir uma comissão real, ganhou autoconfiança, habilidades de liderança e um conhecimento inestimável das táticas militares britânicas. A competição destrutiva que Washington testemunhou entre os políticos coloniais estimulou seu apoio posterior a um forte governo central. Em 6 de janeiro de 1759, Washington, aos 26 anos, casou-se com Martha Dandridge Custis, a viúva de 27 anos do rico proprietário de plantações Daniel Parke Custis. O casamento aconteceu na propriedade de Martha. Ela era inteligente, graciosa e experiente em administrar a propriedade de um fazendeiro, e o casal estabeleceu um casamento feliz. Eles criaram John Parke Custis e Martha Parke Custis, frutos do casamento anterior de Martha, e mais tarde seus netos Eleanor Parke Custis e George Washington Parke Custis. Acredita-se que a crise de varíola de Washington em 1751 o tenha tornado estéril, embora seja igualmente provável que Martha possa ter sofrido ferimentos durante o nascimento de Pat's, seu último filho, tornando impossíveis nascimentos adicionais. O casal lamentou o fato de não terem tido filhos juntos. Eles se mudaram para Mount Vernon, perto de Alexandria, onde Washington começou a trabalhar como plantador de tabaco e trigo e emergiu como uma figura política. O casamento deu a Washington o controle sobre 1/3 do dote de Martha na propriedade de Custis de 18.000 acres, e ele administrou os 2/3 restantes para os filhos de Martha. A propriedade também incluía 84 escravos. Tornou-se, assim, um dos homens mais ricos da Virgínia, o que aumentou sua posição social. Como um respeitado herói militar e grande proprietário de terras, Washington ocupou cargos locais e foi eleito para a legislatura provincial da Virgínia, representando o condado de Frederick na Câmara dos Burgueses por 7 anos, período iniciado em 1758. Washington ofereceu a seus eleitores cerveja, conhaque e outras bebidas, embora esteve ausente enquanto servia na expedição Forbes. Venceu as eleições com cerca de 40% dos votos, derrotando outros 3 candidatos com a ajuda de vários apoiadores locais. No início de sua carreira legislativa, raramente discursava, mas se tornou um crítico proeminente tanto da política tributária da Grã-Bretanha quanto das políticas mercantilistas em relação às colônias americanas a partir da década de 1760.
por ocupação, Washington era fazendeiro e importava artigos de luxo e outros bens da Inglaterra, pagando por eles exportando tabaco. Seus gastos extravagantes combinados com os baixos preços do tabaco deixaram-no com uma dívida de 1.800 libras em 1764, o que o levou a diversificar suas posses. Em 1765, por conta da erosão e outros problemas de solo, mudou a principal safra comercial de Mount Vernon de tabaco para trigo e expandiu as operações para incluir a moagem de farinha de milho e a pesca. Washington também reservou um tempo para o lazer com caça-raposa, pesca, dança, teatro, cartas, gamão e bilhar. Washington desempenhou um papel central antes e durante a Revolução Americana. Seu desprezo pelos militares britânicos começou quando foi preterido para uma promoção ao exército regular. Oposto aos impostos exigidos pelo parlamento britânico às colônias sem a devida representação, Washington e outros colonos também ficaram irritados com a Proclamação Real de 1763, que proibia o assentamento americano a oeste dos Montes Allegheny e protegia o comércio de peles britânico. Washington acreditava que a Lei do Selo de 1765 era uma lei de opressão e celebrou sua revogação no ano seguinte. Em março de 1766, o parlamento aprovou o ato declaratório afirmando que a lei parlamentar substituiu a lei colonial. Washington ajudou a liderar protestos generalizados contra os atos Townshend aprovados pelo parlamento em 1767, e apresentou uma proposta em maio de 1769 esboçada por George Mason que convocou os virginianos a boicotar produtos britânicos. Os atos foram essencialmente revogados em 1770. O Congresso criou o Exército Continental em 14 de junho de 1775, e Samuel e John Adams indicaram Washington para se tornar seu comandante em chefe. Washington foi escolhido em vez de John Hancock por causa de sua experiência militar e a crença de que um virginiano se sairia melhor unindo as colônias. Era considerado um líder incisivo que mantinha sua ambição sob controle. Foi eleito por unanimidade comandante em chefe pelo Congresso no dia seguinte. Washington compareceu ao Congresso uniformizado e fez um discurso de aceitação em 16 de junho, recusando um salário, embora mais tarde teve as despesas reembolsadas. Foi comissionado em 19 de junho e amplamente elogiado pelos delegados do Congresso, incluindo John Adams, que proclamou que era o homem mais adequado para liderar e unir as colônias. O Congresso nomeou Washington general e comandante em chefe do Exército das Colônias Unidas e de todas as forças levantadas ou a serem levantadas por elas e o instruiu a assumir o cerco de Boston em 22 de junho de 1775. Washington inicialmente se opôs ao alistamento de escravos no Exército Continental, mas depois cedeu quando os britânicos emitiram proclamações como a de Dumore, que prometia liberdade aos escravos de patriotas se eles se juntassem aos britânicos. Em 16 de janeiro de 1776, o Congresso permitiu que negros livres servissem na milícia. No final da guerra, 1/10 do exército de Washington era formado por negros. No início de 1775, em resposta ao crescente movimento rebelde, Londres enviou tropas britânicas, comandadas pelo general Thomas Gage, para ocupar Boston. Os britânicos construíram fortificações ao redor da cidade, tornando-a imune a ataques. Várias milícias locais cercaram Boston e efetivamente prenderam os britânicos, resultando em um impasse. Washington ordenou que seus oficiais identificassem as habilidades dos recrutas para garantir a eficácia militar, ao mesmo tempo que removia oficiais incompetentes. Fez uma petição a Gage, seu ex-superior, para libertar da prisão os oficiais patriotas capturados e tratá-los com humanidade. Em outubro de 1775, o rei Jorge III declarou que as colônias estavam em uma clara rebelião e dispensou o general Gage do comando por incompetência, substituindo pelo general William Howe. Em junho de 1775,
o Congresso ordenou a invasão do Canadá. O confronto foi liderado por Benedict Arnold que, apesar da forte objeção de Washington, atraiu voluntários da força deste último durante o cerco de Boston. O movimento em Quebec falhou, com as forças americanas sendo reduzidas a menos da metade e forçadas a recuar. Washington então seguiu para a cidade de Nova York, onde chegou em 13 de abril de 1776 e começou a construir fortificações para impedir o esperado ataque britânico. Ordenou que suas forças de ocupação tratassem os civis e suas propriedades com respeito, para evitar os abusos sofridos por cidadãos de Boston nas mãos das tropas britânicas durante sua ocupação. Uma conspiração para assassiná-lo ou capturá-lo foi descoberta, mas acabou sendo frustrada, embora seu guarda-costas Thomas Hickey tenha sido enforcado por motim e sedição. O general Howe transportou seu exército reabastecido, com a frota britânica, de Halifax para Nova York, sabendo que a cidade era a chave para garantir o controle do continente. George Germain, que comandou o esforço de guerra britânico na Inglaterra, acreditava que a vitória na cidade poderia constituir um golpe decisivo. As forças britânicas, incluindo mais de 100 navios e milhares de soldados, começaram a chegar a Staten Island em 2 de julho para sitiar a cidade. Depois que a Declaração de Independência foi adotada em 4 de julho, Washington informou suas tropas em suas ordens gerais de 9 de julho que o Congresso havia declarado as Colônias Unidas como Estados livres e independentes. Washington escreveu a James Madison: como sendo o primeiro de tudo em nossa situação servirá para estabelecer um precedente, desejo fervorosamente de minha parte que esses precedentes sejam fixados a partir de princípios verdadeiros. Para tanto, preferiu o título de Senhor Presidente em vez de nomes mais majestosos propostos pelo Senado, incluindo Sua Excelência e Sua Alteza o Presidente. Seus precedentes estabelecidos também incluem o discurso de posse, mensagens ao Congresso e o formato do Gabinete do Poder Executivo. Washington planejava renunciar após seu primeiro mandato, mas a discórdia política no país o convenceu de que deveria permanecer no cargo. Era um administrador competente e um árbitro de talento e caráter, e falava regularmente com chefes de departamento para obter conselhos. Tolerou pontos de vista opostos, apesar dos temores de que um sistema democrático levaria à violência política, e conduziu uma tranquila transição de poder para seu sucessor. Permaneceu apartidário durante toda a sua presidência e se opôs à divisão dos partidos políticos, mas favoreceu um governo central forte, simpatizou com uma forma federalista de governo e desconfiou da oposição à República. Washington lidou com grandes problemas. A velha confederação não tinha poderes para lidar com sua carga de trabalho e tinha liderança fraca, nenhum executivo, uma pequena burocracia de funcionários, uma grande dívida, papel moeda desvalorizado e nenhum poder para estabelecer impostos. Washington então tinha a tarefa de montar um departamento executivo e contava com Tobias Lear para lhe assessorar na seleção de seus funcionários. A Grã-Bretanha se recusou a abandonar seus fortes no oeste americano, e os piratas da barbárie atacavam navios mercantes americanos no Mediterrâneo, numa época em que os Estados Unidos nem mesmo tinham uma marinha. O vice-presidente Adams compareceu a poucas reuniões de gabinete, e Washington buscava seu conselho apenas raramente. Ainda assim, os dois homens, de acordo com John Ferlin, biógrafo de Adams, executaram em conjunto muitos mais deveres cerimoniais do poder executivo do que seria esperado para um presidente e um vice-presidente contemporâneo. No Senado, Adams atuou a favor do governo Washington ao usar seu poder de desempate, como o presidente da Casa, em 29 votações. Os membros do gabinete de Washington formaram partidos rivais com visões nitidamente opostas, mas ferozmente ilustradas entre Hamilton e Jefferson. Washington restringiu as discussões de gabinete a tópicos de sua escolha, sem participar do debate.
Ocasionalmente solicitava opiniões do gabinete por escrito e esperava que os chefes de departamento executassem suas decisões harmoniosamente. Washington era político e se opunha à formação de partidos, suspeitando que o embate minaria o republicanismo. Seus conselheiros mais próximos formaram duas facções, pressagiando o sistema do primeiro partido. O secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, formou o Partido Federalista para promover o crédito nacional e uma nação financeiramente poderosa. O secretário de Estado, Thomas Jefferson, se opôs à agenda de Hamilton e fundou os Republicanos Jeffersonianos. Washington, entretanto, favoreceu a agenda de Hamilton que, ao entrar em vigor, resultou em uma amarga controvérsia. Washington proclamou 26 de novembro como um dia de ação de graças para encorajar a unidade nacional. É dever de todas as nações reconhecer a providência do Deus Todo-Poderoso, obedecer à sua vontade, ser gratos por seus benefícios e humildemente implorar sua proteção e graça. Washington passava aquela data em jejum, visitando os devedores na prisão para fornecer-lhes comida e cerveja. O primeiro mandato de Washington foi em grande parte dedicado a questões econômicas. Hamilton elaborou vários planos para tratar do tema. O estabelecimento de crédito público tornou-se o principal desafio do governo federal. Hamilton apresentou um relatório a um Congresso dividido e ele, Madison e Jefferson chegaram ao compromisso de 1790, no qual Jefferson concordou com as propostas de Hamilton sobre a dívida em troca de mover temporariamente a capital da nação para Filadélfia e depois para o sul, perto de Georgetown, no rio Potomac. Os termos foram tratados na Lei de Financiamento de 1790 e na Lei de Residência, ambas sancionadas por Washington. O Congresso autorizou a assunção e o pagamento das dívidas do país, com recursos provenientes de direitos aduaneiros e impostos especiais de consumo. Originalmente, Washington planejava se aposentar após seu primeiro mandato, enquanto muitos norte-americanos não conseguiam imaginar ninguém tomando seu lugar. Depois de quase 4 anos como presidente lidando com as lutas internas em seu próprio gabinete com críticos partidários, mostrou pouco entusiasmo em concorrer a um segundo mandato, enquanto Martha também queria que o marido não concorresse. James Madison instou-o a não se aposentar, arguindo que sua ausência apenas permitiria que a perigosa divisão política em seu gabinete e na Câmara piorasse. Jefferson também implorou ao presidente que não se aposentasse e concordou em abandonar seus ataques a Hamilton, ou ele também se aposentaria se Washington o fizesse. Hamilton afirmou que a ausência de Washington seria lamentada como o maior mal para o país naquele momento. O sobrinho próximo de Washington, George Augustine Washington, o gestor de Mount Vernon, estava gravemente doente e teve que ser substituído, aumentando ainda mais o desejo do presidente de se aposentar e voltar para Mount Vernon. Em 1796, Washington se recusou a concorrer a um terceiro mandato, acreditando que sua morte no cargo criaria a imagem de que se tratava de uma nomeação vitalícia. O precedente de um limite de 2 mandatos foi criado com sua aposentadoria do cargo. Em maio de 1792, antecipando sua aposentadoria, Washington instruiu James Madison a preparar um discurso de despedida. Em maio de 1796, Washington enviou o manuscrito a seu secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, que fez uma extensa reescrita, enquanto o presidente fornecia as edições finais. Em 19 de setembro de 1796, David Claypole, do jornal Pennsylvania Packet, publicou a versão final do discurso. Washington enfatizou que a identidade nacional era fundamental, enquanto uma América unida salvaguardaria a liberdade e a prosperidade. O presidente alertou a nação sobre 3 perigos eminentes: regionalismo, partidarismo e confusões no exterior, e disse que o nome de americano, que pertence a você, em sua capacidade nacional, deve sempre exaltar o justo orgulho do patriotismo, mais do que qualquer denominação derivada de discriminações locais.
Washington pediu aos homens que fossem além do partidarismo pelo bem comum, enfatizando que os Estados Unidos devem se concentrar nos seus próprios interesses. Alertou contra as alianças estrangeiras e sua influência nos assuntos internos e contra o partidarismo feroz e os perigos dos partidos políticos. Aconselhou a amizade e o comércio com todas as nações, mas desaconselhou o envolvimento em guerras europeias. Ressaltou ainda a importância da religião, afirmando que a religião e a moralidade são suportes indispensáveis em uma república. O discurso de Washington favoreceu a ideologia federalista e as políticas econômicas de Hamilton. Washington se aposentou e foi para Mount Vernon em março de 1797, dedicando tempo às suas plantações e outros interesses comerciais, incluindo sua destilaria. Suas atividades de plantação eram minimamente lucrativas, e suas terras no oeste, Piemonte, estavam sob ataques dos índios e rendiam pouca renda, com os invasores se recusando a pagar aluguel. Até tentou vendê-los, mas não obteve sucesso. Ao mesmo tempo, se tornou um federalista ainda mais comprometido. Apoiou vocalmente as leis de alienação e sedição e convenceu o federalista John Marshall a concorrer ao Congresso para enfraquecer o controle jeffersoniano na Virgínia. Washington ficou inquieto na aposentadoria, motivado pelas tensões com a França, e escreveu ao secretário da guerra, James McHenry, oferecendo-se para organizar o exército do presidente Adams. Em uma continuação das guerras revolucionárias francesas, os corsários franceses começaram a prender navios americanos em 1798, e as relações se deterioraram com a França, levando a quase guerra. Sem consultar Washington, Adams nomeou para uma comissão de tenente-general em 4 de julho de 1798 e para o cargo de comandante em chefe dos exércitos. Washington optou por aceitar, substituindo James Wilkinson, e serviu como comandante-geral de 13 de julho de 1798 até sua morte, 17 meses depois. O ex-presidente participou do planejamento de um exército provisório, mas evitou envolver-se nos detalhes. Ao aconselhar McHenry sobre possíveis oficiais do exército, pareceu romper completamente com os democratas republicanos de Jefferson. Washington delegou a liderança ativa do exército a Hamilton, um major-general. Nenhum exército invadiu os Estados Unidos durante esse período, e Washington não assumiu o comando do campo. Washington era considerado rico por conta da famosa fachada glorificada de riqueza e grandeza em Mount Vernon, mas quase toda a sua riqueza estava na forma de terras e escravos, em vez de dinheiro disponível. Para complementar sua renda, ergueu uma destilaria para uma produção substancial de uísque. Os historiadores estimam que a propriedade valia cerca de $1 milhão em dólares de 1799, equivalente a 15,065 milhões de dólares em 2019. Washington comprou lotes de terra para estimular o desenvolvimento ao redor da nova capital federal, que foi nomeada em sua homenagem, e vendeu lotes individuais para investidores com renda média em vez de vários lotes para grandes investidores, acreditando que eles provavelmente se comprometeriam a fazer melhorias. Em 12 de dezembro de 1799, Washington inspecionou suas fazendas a cavalo na neve e granizo. Voltou tarde para o jantar, mas se recusou a tirar a roupa molhada, não querendo deixar seus convidados esperando. No dia seguinte, teve uma dor de garganta, mas novamente saiu em um tempo gelado e nevado para marcar as árvores para a poda. Naquela noite, reclamou de congestão no peito, mas ainda estava animado. No sábado, acordou com a garganta inflamada e com dificuldade para respirar, ordenando ao supervisor da propriedade, George Ravlins, que removesse quase meio litro de seu sangue, sendo que o derramamento de sangue era uma prática comum na época. Sua família convocou os médicos James Craik, Gustavus Richard Brown e Elisha C. Dick. Dr. William Thornton chegou algumas horas depois da morte de Washington.
O Dr. Brown achou que Washington tinha abscesso peritoncelar. O Dr. Dick achou que a condição era uma mais séria inflamação violenta da garganta. Eles continuaram o processo de sangria até aproximadamente 5 copos e a condição de Washington piorou ainda mais. O Dr. Dick propôs uma traqueotomia, mas os outros não estavam familiarizados com o procedimento e, portanto, desaprovaram. Washington instruiu Brown e Dick a saírem da sala, enquanto assegurava a Craig: Doutor, eu demoro a morrer, mas não tenho medo de ir. A morte de Washington veio mais rápido do que o esperado. Em seu leito de morte, instruiu seu secretário particular Tobias Lear a esperar 3 dias antes de seu enterro, com medo de ser enterrado vivo. De acordo com Lear, o ex-presidente morreu em paz entre as 22 horas e 23 horas de 14 de dezembro de 1799, com Martha sentada aos pés de sua cama. Suas últimas palavras foram tudo bem, de sua conversa com Lear sobre seu enterro. Tinha 67 anos de idade. O Congresso foi imediatamente suspenso naquele dia após a notícia da morte de Washington, e a cadeira do Speaker foi envolta em preto na manhã seguinte. O funeral foi realizado 4 dias após sua morte, em 18 de dezembro de 1799, em Mount Vernon, onde seu corpo foi enterrado. A cavalaria e soldados de infantaria lideraram a procissão, e 6 coronéis carregaram o caixão. O funeral de Mount Vernon foi restrito principalmente à família e amigos. O reverendo Thomas Davis leu um breve discurso durante a cerimônia fúnebre, seguido por uma cerimônia realizada por vários membros da loja maçônica de Washington em Alexandria, Virgínia. O Congresso escolheu Henry Lee III para fazer o eulógio. A notícia de sua morte viajou lentamente, os sinos das igrejas tocaram nas cidades e muitos estabelecimentos comerciais fecharam. Pessoas em todo o mundo admiravam Washington e ficaram tristes com sua morte, e procissões memoriais foram realizadas nas principais cidades dos Estados Unidos. Martha usou uma capa preta de luto por 1 ano e queimou a correspondência deles para proteger sua privacidade. Sabe-se que apenas 5 cartas do casal sobreviveram, 2 de Martha para George e 3 dele para ela. O diagnóstico da doença de Washington e a causa imediata de sua morte têm sido temas de debate desde o dia em que o ex-presidente morreu. O relato publicado por Craig e Brown afirmaram que seus sintomas eram consistentes com sinanche traqueal, inflamação da traqueia, termo daquele período usado para descrever inflamação grave da traqueia superior. As acusações têm persistido desde a morte de Washington sobre negligência médica, com alguns acreditando que ele havia sangrado até a morte. Vários autores médicos modernos especularam que Washington morreu vitimado por um caso grave de epiglotite complicada pelos tratamentos administrados, mais notavelmente a perda maciça de sangue que quase certamente causou o choque hipovolêmico. Washington foi enterrado no antigo jazigo da família Washington em Mount Vernon, situado em uma encosta gramada coberta de salgueiros, limbro, cipreste e castanheiros. Continha os restos mortais de seu irmão Lawrence e outros membros da família, mas o decrépito jazigo de tijolos precisava de reparos, o que levou Washington a deixar instruções em seu testamento para a construção de um novo jazigo. O espólio de Washington no momento de sua morte valia cerca de $780 mil em 1799, o equivalente a aproximadamente $14,3 milhões em 2010. O patrimônio líquido máximo de Washington foi de $587,0 milhões, incluindo seus 300 escravos. Em 1830, um ex-funcionário descontente da propriedade tentou roubar o que pensava ser o crânio de Washington, o que levou à construção de um jazigo mais seguro. No ano seguinte, um novo jazigo foi construído em Mount Vernon para receber os restos mortais de George, Martha e outros parentes. Em 1832, uma comissão conjunta do Congresso debateu a mudança de seus restos mortais de Mount Vernon para uma cripta no Capitólio.
A cripta foi construída pelo arquiteto Charles Buffin na década de 1820 durante a reconstrução da capital incendiada, após o incêndio de Washington pelos britânicos durante a Guerra de 1812. A oposição do Sul era intensa, antagonizada por uma divisão cada vez maior entre o Norte e o Sul. Muitos estavam preocupados que os restos mortais de Washington pudessem acabar em uma costa estrangeira ao seu solo natal se o país se dividisse e os restos mortais de Washington ficassem em Mount Vernon. Em 7 de outubro de 1837, os restos mortais de Washington foram colocados, ainda no caixão de chumbo original, dentro de um sarcófago de mármore projetado por William Streatley e construído por John Struthers no início daquele ano. O sarcófago foi selado e embalado com tábuas, e uma abóbada externa foi construída em torno dele. A abóbada externa possui os sarcófagos de George e Martha Washington. O cofre interno contém os restos mortais de outros membros da família e parentes de Washington.